Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, e submetê-los a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça, a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Mais um problema em que a igreja de Corinto estava passando, estava enfrentando. E agora o apóstolo Paulo é levado a aconselhar esses irmãos diante de mais um problema em que eles estavam enfrentando. Bom, havia pelo menos dois irmãos que estavam disputando uma causa nos tribunais romanos da época. Então, um irmão levou o outro ao tribunal. Provavelmente, a razão pela qual esse irmão levou o outro à justiça foi por alguma questão financeira, né? Não se sabe ao certo o que, mas pode ser uma herança, pode ser a venda de uma propriedade, de um terreno, mas é possível que envolvesse dinheiro. E nesse período aqui em Corinto, eram postos juízes nas praças e eles legislavam causas civis, problemas pequenos, de ordem menor, como por exemplo, um roubo, um assalto, um crime pequeno. Essas coisas eram levadas para esses tribunais. E não era num ambiente fechado como nós temos hoje, né? Só a presença do advogado, muitas vezes, o juiz, e ali as partes envolvidas. Não, esse tipo de julgamento era feito a céu aberto, no meio de uma praça, o juiz se assentava ali, e as partes iam lá no dia certo, e eles expunham os seus problemas, e o juiz, baseado ali na lei deles, dava o veredito. E qual que é o problema disso? O problema é que isso está acontecendo entre os próprios irmãos da igreja. Os próprios irmãos conhecidos da cidade estão levando suas causas para esses juízes julgarem. E um dos problemas que Paulo coloca aqui é que esses juízes muitas vezes eram pessoas subornáveis, não é? Eram pessoas que não legislavam muitas vezes diante da lei, mas legislavam em causa própria, aceitavam suborno, eram gananciosos, roubadores, injustos.
E aí o crente que vive uma vida baseada na justiça e na fidelidade, na verdade, naquilo que é certo, estava levando suas causas para serem julgadas por pessoas cuja a régua é a injustiça, é a imoralidade, é o pecado, é o suborno. Então, como aqueles que são chamados para serem justos estão levando suas causas para serem julgadas por pessoas que não têm justiça e que não seguem a vontade de Deus? O apóstolo Paulo aconselha que esses homens deveriam resolver esse problema entre si com espécie de mediadores, não é? Porque muitas vezes essas questões que eram levadas a esses juízes, eles eram tão corruptíveis, eles eram tão corrompidos, eles eram tão perversos muitas vezes no seu parecer, que quando havia um problema entre as pessoas, eles buscavam um mediador, alguém que ia legislar ali entre eles, ia ouvir ambas as partes e ia ver quem que estava com a verdade, para nem chegar a levar essas causas para esses tribunais, porque ali é a lei do mais forte, é quem ganha mais, é quem tem mais influência, é quem pode pagar mais, não é? Então havia aí esses mediadores, e Paulo dá conselhos para esses irmãos, para levá-las as suas causas entre mediadores, ou julgar entre si, entre o povo de Deus, porque o nome de Deus estava sendo blasfemado, a igreja estava sendo envergonhada, o próprio nome de Deus estava sendo envergonhado por causa dessas coisas, e nós vamos ver aqui por quê. O próprio apóstolo Paulo, né, num período da sua história, enfrentou esse tipo de julgamento. Dá uma olhada em Atos capítulo 18, verso 12, nós temos um exemplo desse julgamento que é feito de maneira aberta, né? Atos 18, verso 12, né? Paulo perante Galho, diz assim o texto: quando porém Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma justiça ou crime de maior grandeza, ó judeus, de razão deveria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos, e não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então olha só, levaram uma questão ao tribunal, não é? Com relação à lei de Moisés, com relação a culto, com relação à pregação da palavra, e Galho estava ali para julgar coisas civis, não é? Problemas de roubos ou questões entre pessoas comuns, e ele falava: olha, essas questões da lei de vocês eu não quero nem saber, né? Então julgue isso entre vocês. E aí os judeus furiosos com Paulo, querendo prender, matar o apóstolo Paulo, né? Vai em cima ali do sumo sacerdote, né? Vai em cima ali do legislador da sinagoga. Então você observa que isso era muito comum, e Paulo começa expondo aqui, logo no primeiro versículo, o problema, não é? Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, submetê-los a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Paulo está extremamente abismado com isso, porque olha, vocês têm problemas entre si, vocês têm dificuldades entre vocês, e ao invés de vocês levarem isso uns para os outros, em vez de vocês decidirem isso, vocês, sendo santos, sendo pessoas justas, tementes ao Senhor, levam suas causas aos ímpios, né? Ele usa até a palavra ousa, né? Ou aventura-se, em algumas versões. Falei, como vocês ousam fazer uma coisa dessa, envergonhando o nome de Deus? Imagina só, dois crentes se degladiando em público diante de uma sociedade pagã, quando o ímpio está esperando o mínimo de você para falar mal de Deus, para blasfemar contra Deus, para falar mal da igreja, e vocês estão indo a público fazer
né, essa lavagem de roupa suja, coisas que vocês poderiam decidir internamente, e o ímpio passa e olha aquilo e vê, olha, mas aqueles irmãos ali, aquelas pessoas se brigando, se disputando, não é aquele povo da igreja, não são aqueles irmãos que falam de amor, de paz, de esperança, de dar outra face, e eles estão ali brigando por causa de dinheiro na nossa frente. É por isso que eu não vou para a igreja, é por isso que eu não sirvo a Deus, esses crentes são tudo igual mesmo. E Paulo está falando isso, vocês estão se aventurando a ir diante de injustos, não é? E como eu falei na lição anterior, Paulo sempre tem um princípio que está por trás do preceito, um princípio que está por trás da exortação. E a razão pela qual eles não deveriam levar os seus irmãos a tribunais, mas julgar os problemas que estavam acontecendo entre eles, eram porque eles tinham um princípio muito maior, eles tinham algo muito mais elevado que eles fariam do que deixar essas questões para trás. Ele diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Vocês que são considerados santos, separados, vocês sabiam que um dia vocês estarão à destra de Deus e vocês vão julgar o próprio mundo? Não é? Isso está lá em Mateus 19, 28. Talvez não um julgamento de você apontar e dar uma sentença a alguém, mas aquele julgamento à semelhança de Hebreus 11, verso 7, quando o autor diz que que Noé julgou o povo da sua época, ele foi uma espécie de juiz contra o povo da sua época. Por quê? Porque ele e a sua família creu na palavra de Deus e entrou na arca. Então ele condenou o mundo da sua época pela sua atitude de ouvir a voz de Deus e acreditar naquilo. Todos os demais foram considerados impuros, pecaminosos, por quê? Porque não creram na voz de Deus. Se toda aquela multidão, se todo aquele povo daquela época não ouvisse a voz de Deus, eles poderiam ter uma desculpa, né? Falar, mas ninguém foi, né? Ninguém acreditou naquilo, então meio que está todo mundo absolvido, né? Mas o que aconteceu? Não, Noé creu nessa palavra. Então ele condenou o mundo da sua época. Então não há justificativa para o pagão, para o injusto naquele dia. Ah, mas não tinha igreja perto. Ah, mas eu não conseguia ouvir a palavra. Ah, mas o meu marido não deixava eu ir para a igreja. Vai ter, os crentes vão estar lá, falou, eu sou testemunha de que eu também vivia uma vida difícil e eu estou aqui servindo e eu servi ao Senhor. Eu também passei por mais problemas que você, eu também vivi uma vida difícil como você. E você vai julgar as pessoas, e você estará lá, assim como aquelas pessoas não podem dizer, nossa, mas no dia de Noé era impossível chover, nunca tinha chovido. Mas então por que Noé entrou na arca? Por que Noé acreditou? Você não era diferente de Noé, você não estava numa posição diferente de Noé, você estava no mesmo ambiente, no mesmo local, ouvindo a mesma palavra, e você não foi. E Paulo está dizendo, vocês estão sobre os ombros de vocês o julgamento do mundo, e vocês não conseguem resolver uma coisa tão básica dentro da casa de vocês, que são dois irmãos com uma discussão, com uma picuinha, com um problema. Estaremos com Cristo no julgamento tanto do mundo como dos anjos caídos, é o que ele considera mais aqui, quanto mais as coisas dessa vida, não é? Se vocês não podem julgar as coisas dessa vida, como vocês estarão à destra de Deus? Existe um ministério muito mais elevado, existe algo muito maior do que isso que vocês estão fazendo aqui na terra. E se vocês não conseguem definir essas coisas pequenas, quanto mais as espirituais, quanto mais as eternas. E isso pesava muito sobre o povo de Corinto, que se achava espiritual demais, se achava sábio demais, eram orgulhosos demais. E Paulo está dizendo, vocês não conseguem julgar coisas pequenas, imagine quando vocês estiverem à destra de Cristo,
julgando o mundo da sua época. E aí, verso 4, entretanto, vós quando tendes julgar negócios terrenos, verso 3 ainda, né? Não sabeis que havendo de julgar os próprios anjos, que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. O julgamento dos anjos, com certeza, os caídos, né? O texto bíblico diz que alguns estão guardados para aquele dia do julgamento. Judas, pois dá uma lida, estão aguardando o dia do julgamento. Anjos caídos que desobedeceram, que não guardaram o seu estado natural. E nós estaremos lá, no julgamento, diante de Deus, ouvindo a sentença. E como que julgando também, porque fomos fiéis, e eles foram infiéis, não guardaram o seu estado natural. E aí Paulo agora começa a fazer uma espécie de contraste, e como o mundo é incapaz de julgar e de legislar corretamente, entretanto, vós, verso 4, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Olha só, a ironia, a discrepância. Eles estavam indo levar questões fora da igreja, com pessoas que não teriam aceitação dentro da igreja, mas essas pessoas dão seus vereditos e os irmãos aceitam lá fora e trazem isso para dentro da igreja e eles influenciam a igreja, talvez com pensamentos que não deveriam ser, não é o cristão, não é o bíblico. É como se Paulo estivesse dizendo, esses homens, esses juízes, esses impuros, esses homens que estão aí legislando em causa própria, recebendo suborno e vivendo uma vida perversa, esses homens aí teriam lugar na igreja de vocês? Eles seriam um irmão de vocês? Eles não teriam aceitação no meio de vocês, porque eles vivem uma vida depravada, uma vida perversa. Então como que vocês aceitam a lei que esses homens têm e trazem isso para dentro da igreja, se eles não teriam aceitação no meio de vocês? Como vocês podem concordar com o julgamento desses homens, se eles nem poderiam entrar na igreja que vocês estão? E aí Paulo diz, para a vergonha vou-lo digo. E essa é uma palavra muito pesada, para um povo e para um período, para uma época, em que as pessoas estão mais preocupadas com a sua honra, do que com qualquer outra coisa. O povo oriental até hoje, é um povo muito preocupado com a sua honra. Eles não eles não aceitam passar vergonha, não é? Já vi casos de um amigo que é oriental, e ele fala de um caso familiar, de irmãos que não se conversam há quase meio século, por causa de uma vergonha que um irmão fez o outro passar quando era criança. E aquela questão aquilo envergonhou tanto um dos irmãos, que ele rompeu totalmente com a família, saiu de perto e não conversa mais com o irmão, por causa desse evento, uma questão de honra, não é? Você feriu a minha honra, você me envergonhou na frente das pessoas, isso não tem perdão para eles. E Paulo está falando assim, que vergonha para vocês, né? A gente não está muito preocupado com isso, mas essa seria uma palavra muito pesada para esse povo. Vocês estão envergonhando uns aos outros, e estão envergonhando o nome de Cristo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Paulo está apelando para aquele costume de ter um mediador entre eles. Será que não tem ninguém aí sábio entre vocês para julgar? Olha só, o que Corinto dizia que eles tinham? Todos os dons. Eles diziam que tinham todos os dons, e o irmão até falou aqui, não é? Citou até um dom de sabedoria, de palavra. Será que na igreja que tem todos os dons, não tem ninguém com discernimento de espírito, não tem ninguém com palavra de sabedoria?
para juntar esses dois que está dando problema e falar, não, ó, se resolve assim, assim, assim. Que dons são esses que vocês têm, que vocês não conseguem resolver um problema, uma situação tão básica? Vocês precisam levar isso para o mundo. Vocês não têm todos os dons, vocês não são até mais sábios do que eu, não é? Paulo ironiza isso no capítulo 4, vocês já estão até reinando. Então, vocês não são capazes, será que não tem ninguém dentro de vocês com uma palavra de sabedoria, com um conhecimento, para julgar essas causas? Não é? E aí o 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos, o que envergonha o nome de Cristo, envergonha a igreja, envergonha o ministério, envergonha o chamado dos irmãos, porque uma igreja que é baseada no amor de Deus, no perdão, as pessoas estão disputando talvez coisas pequenas, talvez coisas irrelevantes, e estão perdendo a amizade, e estão discutindo na frente dos outros. Isso perante incrédulos, isso é inaceitável para Paulo. Questões que deveriam ser resolvidas entre irmãos, porque tem como base a justiça da palavra de Deus. No mundo não, meu irmão. No mundo as pessoas estão preocupadas com quem é mais influente, com quem tem mais dinheiro. Olha, se eu der essa sentença aqui, vai me prejudicar lá na frente. Com quem pode pagar mais, com quem é mais influente, né? Nós conhecemos bem a maneira pela qual a justiça muitas vezes não é aplicada da maneira correta. Pegam as leis que dizem uma coisa, né? E já que eles não podem dar uma sentença fora da lei, o que eles fazem? Mudam a lei, não é? Como o STF faz tantas vezes, e já fez, e ainda vai continuar fazendo. Mudando uma lei para inocentar uma pessoa. Injustiça. Dentro do povo de Deus não há essas coisas, ou pelo menos não deveria haver, porque a balança da justiça do povo de Deus, ela não tem dois pesos nem duas medidas. É sim, sim, e não, não, é a palavra do crente. Não é assim que nós somos chamados a fazer? E aí Paulo fala que não há, nessa disputa que vocês estão aí, nessa luta jurídica que vocês estão, não vai haver vencedores. É o que ele diz no verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Só de vocês serem pessoas duras, que não dão o braço a torcer, que não abrem mão de nada, só de ter esse problema no meio de vocês, já mostra a derrota. Já mostra a derrota. Por quê? Porque eles estavam preocupados aqui em saber quem estava correto. Quem tem direito? Quem está correto aqui? E Paulo está preocupado com o nome de Cristo não ser envergonhado. E os coríntios estão preocupados com a sua própria honra, com o seu próprio bolso, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio benefício. É o que Paulo está dizendo aqui. Só de existir demandas entre vocês, já é a completa derrota. O que diz em Mateus 5, verso 40? Mateus 5, verso 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se o irmão tem alguma coisa contra você, se o irmão quer tirar a sua capa, né? Quer processar você, tirar a sua túnica, dê a capa também. O que mais diz o texto? Se ele te der um tapa numa face, dê a outra.
Como é que você briga com uma pessoa dessa, que está sempre negando a si mesmo e suas próprias vontades, em temor a Deus, pensando primeiro a Deus? É aí que nós vemos a marca do verdadeiro cristão: a renúncia, o suportar o prejuízo. É aí que nós vemos se as pessoas são cristãs de fato, muito mais quando está relacionado à parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Mexeu no dinheiro, mexeu no bolso, aí você vai ver quem é crente e quem não é. Aqui parece que a disputa era em dinheiro, era posse, propriedade. Aí os irmãos, todos santinhos, todos cheios dos dons, de repente começou a ter briga. Falou: ó, aqui não, né? No bolso não, no dinheiro não, na minha propriedade não, não é? Mas o que eles deveriam fazer é dar outra face. Seu irmão, eu posso até estar certo, ó, esse dinheiro é meu, isso aqui é meu direito, mas eu vou abrir mão do meu direito, porque mais importante é o nome de Cristo. A gente vai ficar brigando aqui, e nem duas crianças por causa de dinheiro. Eu prefiro suportar o dano do que ver o nome de Cristo prejudicado. É melhor eu abrir mão disso daqui por causa de Jesus. Já pensou o que vai acontecer se as pessoas lá de fora ficam sabendo disso que a gente está fazendo? Então, já que você não tem discernimento para entender que você está errado, então eu vou abrir mão da minha parte, eu vou abrir mão de mim mesmo, e vou deixar isso para lá. É assim que eles deveriam resolver a situação. Mas, já que ninguém deixou para lá, que seja resolvido dentro de casa esse problema, porque é entre irmãos. Essas questões estão envolvidas entre os irmãos. Então, é o que Paulo aconselha. O conselho primário é: abra mão do seu direito por amor a Cristo. Não é? Paulo fala isso uma carta inteira. Sabe qual quarto que é? Uma carta bem pequenininha, que pouca gente lê, está esquecido ali no Novo Testamento. Filemon. Filemon trata de um escravo que está com Paulo, que fugiu do seu senhor. E Paulo fala agora para Filemon aceitar esse escravo, não mais agora como um escravo, mas como um servo de Jesus Cristo, porque ele me foi muito útil. Abra mão dos seus direitos, abra mão da lei, abra mão das suas próprias vontades. Que difícil. A gente tem dificuldade de abrir mão até quando a gente está errado, não é? Já pensou em abrir mão quando você está certo? Não é? Eu estou certo, mas às vezes a gente não quer perder nem a discussão, não tem nem envolvido dinheiro, é só uma discussão, é só quem está certo e quem está errado. Essa parede é branca, outra não, é preta. Aí você não quer sair perdendo, a parede é branca. Enquanto você não sair, não vai envolver dinheiro, não vai envolver nada, é só uma conversa. Mas você não quer sair perdendo nem numa conversa, nem num diálogo. E a gente é chamado, irmãos, a deixar para lá. Fala: deixa isso para lá. Você quer a túnica, leva a capa, leva tudo. Eu não vou manchar o nome de Cristo por causa de dinheiro, por causa de terra, por causa de herança, por causa dessas coisas. Porque o Senhor já tem uma morada preparada para mim. Isso aqui não vai me fazer falta, mas desonrar a Cristo vai fazer muito feio para mim. E eu vou ser responsabilizado um dia por isso, como Israel foi. Isaías fala: o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Isso sim tem peso de eternidade. Agora, você abrir mão de um dinheiro por causa de Jesus, você abrir mão dessas questões pequenas, que muitas vezes geram brigas imensas, começando dentro da igreja, e vai aí afora. Pessoas que chegam às vias de fato,
por causa de questões que deveriam ser resolvidas entre os irmãos. Renúncia é uma das coisas mais difíceis que nós temos a fazer, porque mexe com o nosso ego. Mas eu estou certo. Mas essa certeza que você tem, o fato de você estar certo vai te levar para onde, meu irmão? E daí que você está certo? O mais importante não é as pessoas falar, não, realmente, olha, você está certo. Quantas pessoas, quantos mártires morreram como condenados, como escória para o mundo? Falar, isso aí, morreram como ninguém, como um nada. Para a sociedade eram criminosos, eram bandidos, eram devassos, mas não tentaram provar que estavam certos, só eram testemunhas fiéis de Jesus Cristo. É o que importa, não é? Cristãos do primeiro século eram mortos e condenados por canibalismo, não é? Porque participam do corpo e do sangue de Jesus. Eram mortos porque eram ateus, só adoravam um Deus e ainda era invisível ainda. Aí é para a arena ser morto, humilhados, mas não tentavam provar suas inocências. Antes eram testemunhas fiéis de Jesus. E é isso que nós devemos ser, meus irmãos, testemunhas fiéis. Renúncia é difícil? Isso é muito. Mas nós não somos chamados a ser menos do que semelhantes a Cristo. A graça nos cobra tudo quanto ela nos oferece. Tem gente que acha que a lei que era a coisa mais dura, né? A lei não era tão dura assim não. Duro é a graça, que é a revelação é maior, as bênçãos são maiores, mas as responsabilidades também são maiores. Você não é chamado a dar 10% do que você tem não, meu irmão. Agora tudo que você tem e pertence ao Senhor. Porque Deus não entregou 10% da sua vida. Jesus não morreu só pela metade. Jesus não quer só metade de você. Jesus não quer só o seu comportamento. Deus não quer só os seus relacionamentos. Ele quer você por completo. Porque Ele se doou por completo. Ele não quer que você preste um culto para Ele só dia de sábado. Ele quer você, a sua vida inteira, o seu dia inteiro voltado para Ele, vivendo para Ele. E é isso que a graça nos exige, renúncia, porque o Senhor negou a si mesmo, assumiu forma de homem. E se não obstante ele se humilhou assumindo forma de homem, ele foi mais ainda. Como homem, ele foi o pior dos homens. Foi considerado servo. Mais do que isso, morreu. Mas está à destra de Deus, ressurreto. E os herdeiros do reino, verso 9, se Paulo está falando que aqueles não são dignos de julgá-los, porque são imorais, qual é a razão pelas quais eles não deveriam julgar, não é? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês estão recebendo como verdade aquilo que eu tenho como mentira. Às vezes a pessoa pagou um suborno lá, e aí o juiz deu causa-ganha para a pessoa, e falou, olha, você viu como eu estava com a verdade, eu estava certo? Mentira, isso é injustiça, você foi considerado justo porque você pagou. E aí Paulo está dizendo, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Pessoas que fazem isso não herdarão o reino de Deus, e você está lá dando glória a Deus na igreja porque venceu a disputa. Isso é injustiça. Não vos enganeis. E aí faz a lista, né?
nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele está dizendo: tais eram alguns de vós. Vocês viviam dessa maneira. Como vocês ousam se submeter de novo às leis que vocês estavam submetidos antes? Vocês eram essas pessoas, ladrões, roubadores, bêbados, avarentos. Vocês eram tudo isso. E vocês sabem como é a vida lá fora, sem justiça, sem misericórdia, pessoas gananciosas, mentirosas. E vocês estão retrocedendo na fé, voltando a ser julgados por essas pessoas que nada têm com a verdade. E Paulo fala: tais fostes algum de vós. Vocês viveram essa vida, vocês sabem como é o mundo, para tentar retroceder, para voltar para lá. E Paulo relembra o passado desse povo para que eles voltem ao arrependimento, mas também reforça o presente, para que eles entendam o seu lugar no reino. Mas vós vos lavastes, vocês foram lavados, assim como antes do sacrifício o cordeiro era lavado, era tirado toda a impureza e depois levado para o sacrifício. Vocês foram lavados, vocês foram tirada toda a impureza de vocês. Vocês agora são puros, vocês agora são limpos. Vocês foram santificados, ou seja, vocês foram separados. Santificação significa isso, separação. Você agora é separado do mundo. Você não vive nas mesmas práticas mundanas. Você não vive como esse povo ímpio que você está ali seguindo. Você foi separado. Você foi justificado. Olha só, uma linguagem toda de tribunal, né? Eles estavam levando ao tribunal. Olha só, vocês foram justificados, ou seja, vocês foram feitos justos. Isso aqui significa ser justificado. Você não foi encontrado justo, é diferente. Foi atribuído a você a justiça. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você ir a julgamento, e aí o promotor especula, ele chega à conclusão: olha, você é justo. Não foi isso que Deus fez conosco. Você estava no tribunal de Deus, e Deus falou: você é culpado, mas eu vou imputar sobre você a justiça do meu Filho Jesus, que foi fiel, que viveu uma vida plena e verdadeira. É por isso que a nossa justificação é por imputação, ela é colocada em nós, né? Assim como essa roupa não pertence ao seu corpo, assim a justificação não pertence a você por direito. Isso foi concedido mediante a graça e na crença de Cristo Jesus. Então você é feito justo, você foi justificado. Em você só há maldade, pecado, mas Deus justifica você nos méritos de Jesus Cristo. Agora você é justo, você é considerado alguém justo. Vocês já foram justificados, vocês não precisam de aprovação mundana. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É isso que Paulo tenta colocar na cabeça desses homens, desses irmãos. Vocês vão julgar o mundo, decidam essas causas internamente, esses problemas internos. A pessoa está devendo, pessoa está isso. Decidam isso entre os irmãos, decidam isso debaixo da palavra de Deus. Essas questões pequenas devem ser resolvidas entre os irmãos, porque a palavra de Deus tem ordenança suficiente. E a palavra-chave aqui, primeiramente, é: suporte o dano por causa de Cristo.
é a primeira coisa. Suporte o dano por causa de Cristo. Mas, se não der para suportar o dano, meu irmão, chama a gente. A gente tenta resolver. A gente tenta resolver esses problemas, como está exposto aqui. É claro, não estou falando para você, pessoa espancado pelo marido, pela esposa, tem crime por trás. Você não vai levar isso para mim, né, meu irmão? Se você levar para mim, eu vou chamar a polícia na hora. Mas essas questões pequenas, que dá para se resolver entre os irmãos, que dá para resolver aqui, com um aperto de mão, com um pedido de perdão, com uma promissóriazinha, né? A gente faz aqui, para o nome de Deus não ser envergonhado. Essa é a nossa maior missão, não ter o nome de Cristo envergonhado. E guarde isso com você, meu irmão. Quantas vezes você vai ter que suportar o dano por amor a Cristo, não é? Se você não suportar por causa de dinheiro, você vai ter que suportar por causa de outras coisas. Mas sempre a nossa vida é chamada a isso, a muitas vezes suportar, aguentar, porque foi o que Cristo passou, suportou tudo por nós, entregou a sua vida até a morte, e morte de cruz, não negou, não blasfemou, não desistiu. Então nós também vamos fazer o possível para suportar todas as coisas no nome de Jesus Cristo, e assim nós teremos uma igreja que os irmãos amam uns aos outros, uma igreja que aprendeu a negar a si mesma as suas próprias vontades. É uma igreja que dificilmente as pessoas estarão magoadas uma com as outras, pelo contrário, sempre vão colocar as pessoas à sua frente, porque é assim que ordena o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, e agradecer, e pedir a Ele essa difícil tarefa de negar a si mesmo e amar mais o próximo do que a mim.